Scrum ou Kanban? Se você trabalha com métodos ágeis, gestão ágil, em algum momento você já se fez essa pergunta. Nesse vídeo aqui, a gente vai entender um pouquinho da comparação entre Scrum e Kanban e eu ainda vou te mostrar e te explicar se vale a pena mesmo trocar o Scrum pelo Kanban ou o Kanban pelo Scrum. E eu tenho certeza que a minha resposta, a nossa análise, deixar de boca aberta. Se você não me conhece, eu me chamo Roberto Brasileiro e toda semana a gente está aqui com um vídeo novo para você aprender gestão ágil de uma maneira extremamente prática para você aplicar no seu dia a dia, tá? Então, ó, já deixa seu like aqui, ativa o sininho, se inscreve, me ajuda a crescer e levar essa mensagem ainda para mais gente. Ah, e se você quiser aprender práticas ágeis, dominar práticas ágeis, praticamente copiando e colando aí no seu dia a dia, dá uma olhada aqui depois no link do PEC Gestão Ágil Resultados. Bora agora pro nosso conteúdo. Pra gente começar, a gente vai fazer uma breve comparação do que é o Scrum e do que é o Kanban, para aí sim a gente entender se vale a pena você sair do Scrum para o Kanban ou do Kanban para o Scrum. Então vamos lá, vamos direto para o nosso amigo Scrum. Scrum é de longe o método ágil, o framework ágil mais conhecido do mundo, conhecido por ciclos curtos, que a gente chama de sprints, que acontece ali entre 1 a 1 mês de duração, e ele é conhecido por ter muito bem definidas suas características. Por exemplo, ele tem os seus papéis bem definidos. Scrum Master, PO, time de desenvolvimento, Scrum Team, né, que é a junção de todos esses papéis. Os seus ritos, né, como Planning, Daily, Retro, né, retrospectiva, Sprint Review e a própria Sprint. Também tem ali aquela ideia do melhoria contínua através das entregas incrementais, ou seja, ele tem uma estrutura muito bem definida, apesar de ser incompleto para você poder colocar nele suas práticas, por exemplo, gestão de risco, precificação, cronograma, você pode trazer isso tudo para dentro do Scrum, mas a estrutura do Scrum, ela é muito bem definida e muito bem, vamos falar assim, clara, o que pode gerar algumas pequenas, vamos falar assim, desvantagens. Por exemplo, algumas pessoas podem achar o Scrum um pouco rígido, um pouco burocrático, tá determinando que tem que ter aqueles ritos, tem que ter aqueles papéis. Em alguns contextos pode passar a ideia de pouca flexibilidade. Essas são algumas das desvantagens do Scrum. Mas as principais vantagens são exatamente ele ter essa estrutura, conseguir explicar amplamente ali o que funciona em cada um dos papéis, ritos e tudo mais. Isso ajuda muitas pessoas na execução e também ajuda muito na organização, por simples fato da cadência fixa através dos seus sprints, que facilita muito ali a melhoria contínua através da inspeção e adaptação. Então esse é o Scrum, ele é um pouco mais, vamos falar assim, prescritivo, vamos dizer assim, ou seja, ele prescreve um pouco mais como você tem que atuar. Já o nosso método Kanban, que não faz parte desse guarda-chuva de agilidade, não sei se você sabe disso, mas o Kanban não é considerado um método ágil, ele é considerado, na verdade, um modelo evolucionário de trabalho. O que isso quer dizer? Que nome difícil que eles inventaram. Na verdade é o seguinte, o Kanban é um modelo de trabalho feito para melhorar tudo aquilo que você já faz. Basicamente, essa é a ideia do Kanban. Quais são as principais características do Kanban e por que ele se adapta muito nesse conceito dele de ser evolucionário? Primeira coisa, ele não tem ciclos fixos, ele trabalha com fluxo de trabalho. Tem um foco muito grande na gestão do trabalho e não das pessoas. Olha que louco isso. Ou seja, o fluxo de trabalho é o que é gerido dentro do Kanban. Em vez de trabalhar ali com uma limitação de tempo, ele vai trabalhar com uma limitação de quantidade. Ou seja, uma coisa muito grande no Kanban é você limitar a quantidade de trabalho que está dentro do seu fluxo de valor, o seu WIP, Work in Progress. Basicamente é isso, para evitar o quê? Gargalo, atraso. Ou seja, o Kanban, ele não prescreve muitas coisas. E por isso ele tem algumas desvantagens. Porque as pessoas, por exemplo, ficam perdidas com o Kanban. Porque ele não tem quase estrutura nenhuma. Ele só fala, olha, vamos trabalhar aqui com fluxo, eu vou olhar para a maneira como você já trabalha e vou melhorar o seu trabalho. Mas peraí, como assim? Então as pessoas ficam um pouco ali perdidas. Por quê? Porque o Kanban, ele é muito, vamos falar assim, flexível. Ele é muito amplo e isso gera essa confusão nas pessoas. Ele não tem papéis definidos, ele fala que a equipe tem que fazer sua autogestão através da gestão do trabalho e automaticamente essas desvantagens estão conectadas às vantagens. Alta flexibilidade, ou seja, não existe um lugar onde Kanban não funciona, isso eu já te garanto. Kanban vai funcionar em qualquer lugar, porque ele é altamente flexível. Ele permite as mudanças, ele, na verdade, absorve as mudanças para dentro dele. Ele é muito bom para lugares de alta imprevisibilidade, vamos falar assim, né, de alta instabilidade. Então, o Kanban ele é muito mais fluido, vamos falar assim, menos prescritivo do que o Scrum, ou seja, ele prescreve menos o que você vai fazer, ele só vai buscar melhorar o que você
já faz. Scrum ou Kanban? Qual que você deve escolher? A primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: não tem escolha certa e não tem escolha errada. Vamos partir da primeira definição aqui do que é o Scrum. Scrum ele é um método já pré-determinado para você trazer ritos, artefatos, papéis para dentro de uma estrutura e executar projetos de alta complexidade. O Kanban ele é focado em evoluir tudo aquilo que você já faz. Então, entre um ou outro, na minha opinião, que vai determinar, em um primeiro momento, deixar isso muito claro, é o nível de conhecimento que você e o seu contexto têm, tá bom? Vamos lá. Por que isso? Porque o Scrum, por ser mais prescritivo, ele vai ajudar mais quem conhece menos. Por quê? Porque ele vai ter uma receitinha. Ó, a cada 10 dias você vai fazer isso, ó, todo dia você vai fazer isso, essa reunião tem tanto tempo de duração, esse aqui é o PO, esse aqui é o SM, esse aqui é o time de desenvolvimento. Ou seja, por mais que ele seja incompleto, né, ele vai te ajudar a dar os primeiros passos. De uma maneira mais prescritiva, fazer você conseguir evoluir no seu dia a dia. Então, se você tem um ambiente que tem pouco conhecimento, tá, sobre gestão ágil, sobre métodos ágeis, sobre abordagem ágil de uma maneira geral, começar pelo Scrum é uma boa estratégia. Tá? É uma boa estratégia. É uma boa estratégia mesmo. Eu não tô te falando aqui porque eu tenho minha formação de Scrum de verdade, chama Scrum de verdade, tá aqui no link da descrição. Não é por isso. Nunca fez um bolo na sua vida. Você vai fazer com a receita ou sem a receita? Com a receita. É a mesma coisa, né, do Scrum aqui, tá bom? Agora, o Kanban. O Kanban, eu acho que ele sempre vai estar junto do Scrum. Por isso que eu falei que não tem escolha, tá? Não tem escolha certa, escolha errada. Porque o Kanban ele é um método evolucionário de vai fazer as coisas melhorarem. O Scrum, eu vejo que ele é um método muito operacional. Eu não consigo ver ele escalando para toda a empresa de uma maneira fluida. E aí eu acho que o Kanban ganha o jogo na questão da escala da agilidade. É o melhor método, vamos falar assim, de escala de agilidade, na minha opinião, é o Kanban, tá? Por quê? Porque ele vai gerar alta visibilidade, ele vai gerar alta colaboração e o principal, vai focar no fluxo de valor, vai focar em eliminar desperdício, né? Vai focar em otimização, produtividade, eficiência operacional. Então o Kanban, ele vai vir, por exemplo, imagina, seu time já tá rodando Scrum, tá ali rodando, ele tem um monte de trava, prioriza mal, falta escopo para colocar dentro da minha sprint, falta não sei o quê. Putz, vamos plugar o Kanban aqui, você vai começar a ver o fluxo de valor. Putz, só temos um gargalo aqui no refinamento. Então vamos começar a tratar esse gargalo no refinamento que vai começar a cair escopo para dentro do meu time. Então o Kanban ajuda muito no âmbito fora de um time de desenvolvimento que está utilizando o nosso amigo, vamos falar assim, Scrum. Então, ou seja, entre um ou outro vai depender muito da maturidade, mas eu começo sempre, posso falar isso, pelo Scrum, por ele determinar um pouco mais os passos. Depois a gente traz o Kanban para ajudar a escalar essa velocidade para dentro de toda a organização. É assim que eu vejo. De novo, não tem maneira certa, não tem maneira errada, mas é a maneira que eu vejo hoje, que é uma maneira que tem funcionado e tem dado um bom resultado. Então, ó, se você tem qualquer dúvida sobre Scrum, sobre Kanban, sobre gestão ágil, até mesmo sobre Scrum Kanban, me conta aqui embaixo nos comentários qual que é o seu contexto. Quem sabe eu mesmo não pego lá o seu comentário, faço um vídeo aqui para te responder, e uma coisa eu posso te prometer, eu vou responder todo mundo que comentar, tá? Então, ó, comenta aqui embaixo qual que é a sua principal dúvida sobre Scrum, sobre Kanban, como é que tá aí pra gente poder te ajudar, pra eu poder te ajudar no seu dia a dia, tá? Ó, e não esquece, hein? Deixa o like, se inscreve e vamos que vamos, porque o nosso objetivo é compartilhar experiências.